A paz do Senhor, irmãos. Eu, pastor Roberto Bombatti e pastora Juliana Bombatti, nós convidamos vocês para curtir o nosso canal no YouTube, que já está aí bombando, aleluia, para a gente ganhar muitas almas para o Senhor. Quero convidar você para deixar sua like, amém? Se inscrever no canal, porque a palavra vai alcançar muita gente. Isso aí é o nosso motivo, né, pastor Roberto? E a vitória vai ser muito grande sobre a nossa vida. Então, compartilhe, espalhe aí a palavra do Senhor. Vamos fazer o ID do Senhor acontecer nos 4 cantos dessa terra, em nome de Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus nos abençoe. Amém. Vamos lá, então, vamos para a palavra de Deus? Abram a palavra do Senhor em Juízes, capítulo 6. Uma palavra bem conhecida. Já falei tanto dessa palavra, mas é uma palavra que Deus me incomodou hoje. Trouxe no meu coração essa palavra na hora que eu estava sentada ali. Juízes, capítulo 6. A vitória que Deus deu para Gideão. E Deus vai dar para você aqui nessa noite. Aleluia. Juízes capítulo 6, é a palavra de Deus para nós, e nós vamos aí meditar nesse texto então. Diz assim, primeiro versículo: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante os olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. E tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo não destes ouvido à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abzerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. E respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. E ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Até aqui. Dá-me um sinal, Senhor, que é tu que falas comigo. Vamos iniciar esse texto para a gente entender o que Deus quer falar conosco aqui nessa noite. Primeira coisa que Deus vai falar com o povo de Israel:
Olha só o que diz o primeiro versículo. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. 7 anos Deus permitiu o povo de Deus ficar na mão do inimigo, porque eles andaram mal perante o Senhor, fizeram aquilo que não agradava o coração de Deus. E porque andavam no caminho que não agradava o Senhor, Deus permitiu o diabo, o inimigo, prevalecer. Vamos dizer assim, tudo que eles semeavam na terra, os medianitas vinham e como gafanhoto, diz a palavra, eram tanta multidão, que tudo que Israel semeava, eles vinham e acabavam com o fruto da terra. Os medianitas, os amalequitas vinham e matavam, acabavam com o fruto que o povo de Israel plantava. E nisso foi trazendo debilidade, foi trazendo, vamos dizer, canseira para o povo de Israel. E aqui então, eles vão passar por um momento difícil, porque tudo que planta não dá mais. Tudo que planta é destruído pelo inimigo. E talvez é assim a gente nessa noite, talvez há muitos aqui que estão plantando uma vida inteira e não conseguem construir nada. Planta uma vida inteira e o inimigo está sempre destruindo. Planta uma vida inteira e o inimigo vem e joga um banho de água fria. E parece que tudo aquilo que você semeou e plantou, parece que vai por água abaixo, não é assim? Tem horas que a gente luta tanto na vida, que os medianitas, os amalequitas vêm, parece que vem para destruir sonhos, vem para destruir muitas vezes aqueles projetos que estão na nossa alma e no nosso coração. Mas Deus quer te ensinar aqui a voltar o teu coração para Ele e a se colocar na presença dEle, porque o Senhor quer mudar a história de pessoas aqui hoje. Amém? Como é que nós temos que fazer? Primeira coisa, fechar nossas brechas. Que brecha? Aí você conhece as brechas que estão na tua vida, aquilo que Deus está requerendo de você, aquela renúncia que Deus muitas vezes está pedindo da tua vida, né? Tem coisinhas, sabe aquelas raposinhas que a gente fala que não tem nada a ver? Aquelas raposinhas na vida da gente que vai impedir no trabalhar de Deus na nossa vida? As raposinhas são as mentiras, aquelas raposinhas que entram na nossa vida, fala que eu não estou, aquelas coisinhas tão pequenininhas que a gente acha que Deus não dá importância, mas essas brechas da nossa vida, uma coisinha daqui e dali, é que vai minando as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, que paralisa a vitória de Deus sobre a nossa vida. Então, olha só, Deus está falando que Israel ficou 7 anos na mão do inimigo. Ah, mas Deus deixa na mão do inimigo o povo que é dele. Querido, se a gente não andar na posição com Deus, Deus, Ele é santo, Deus não trabalha em cima de coisa errada. Deus não dá jeitinho daqui e dali, Deus, Ele faz o que é certo. Não adianta pedir bênção para Deus abençoar coisa que está errada, que Deus não vai abençoar. Não adianta a gente querer que Deus faça coisa na nossa vida que a gente mesmo não faz por Ele. Como é que nós queremos as bênçãos do Senhor na nossa vida, na nossa caminhada, se muitas vezes a gente não é fiel com Deus? Agora olha só, eles fizeram o que era mal, 7 anos ficaram na mão do inimigo. Olha só, versículo 2. Prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Eles tiveram que fazer cavernas, tiveram que fazer covas, para poder tentar salvar alguma coisa. Precisavam fazer fortificações, precisavam se esconder. Tem horas que a gente vive uma vida, parece que fugindo daqui e dali. Deus está dizendo que a vitória é tua, que a terra que Deus te prometeu é tua, e o inimigo ele tem que sair dela. Como é que ele sai da nossa terra? Como é que ele bate em retirada da nossa vida e a nossa vida começa a mudar? Fechando aquelas raposinhas, fechando as brechas, que muitas vezes o diabo está entrando, porque muitas vezes fica ali com aqueles pensamentos pornográficos, aquelas coisas que não agradam a Deus. Deus quer nos limpar, nos purificar, nos lavar na presença dEle, porque não é de qualquer maneira que nós vamos ver a glória e a presença do Senhor, não é de qualquer maneira que a gente vai entrar no céu. Deus está dizendo, é necessário tapar as brechas, é necessário uma renúncia. Servir a Deus não é fácil, querido. Servir a Deus é renúncia. E olha que tremendo. Ele vai dizer o seguinte. Diz aqui assim, olha, versículo 3. Porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele.
E contra ele se acampavam, destruindo o produto da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Os amalequitas destruíam tudo. Não ficava um sustento para o povo de Israel. Olha só o que é fazer o que é mal perante os olhos do Senhor. A gente pensa, querido, que é uma coisinha ou outra, Deus ele é amoroso, Deus é pai. Não, Deus ele é justo. Como é que Deus vai abençoar uma pessoa que está pagando um preço na presença do Senhor, a outra não faz nada, não tem compromisso nenhum e recebe a bênção do mesmo jeito? Que evangelho é esse? Seria injusto. Deus ele é justo. Então o Senhor está dizendo para nós aqui nessa noite, que o preço que a gente paga por servir ao Senhor, tem recompensa para a nossa vida. E aí ele está dizendo, que tudo que eles plantavam, os amalequitas destruíam, não deixava nem boi, nem jumento, não tinha nada. E assim o inimigo está fazendo no meio do povo de Deus. O inimigo está prevalecendo, as coisas mundanas estão entrando dentro da igreja, o povo está achando que é tudo normal, é tudo comum, não tem nada demais, Deus não vai achar ruim nada disso. E a gente está deixando as coisas de Deus ser contaminadas. E aí Deus está deixando o inimigo prevalecer na nossa terra. O inimigo está tomando aquilo que é nosso, está entrando e está destruindo a nossa terra, destruindo casamento, destruindo famílias, deixando pessoas na miséria, portas que não se abrem. Deus está dizendo nessa noite que é necessário a gente tomar posse da nossa vida, de uma posição com Deus, para que esse diabo bata em retirada daquilo que é nosso. Olha que tremendo. Ele vai dizer o seguinte aqui, versículo 5. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles e nem aos seus camelos, e entravam na terra para as destruir. Assim, olha o versículo 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Sabe o que eles fizeram? Começaram a clamar. Tem hora que a gente tem que começar a abrir a boca, rasgar o coração para Deus e clamar. Deus, essa situação eu não quero mais que fique na minha vida. Você precisa abrir tua boca e começar a clamar ao Senhor. É isso que Deus está dizendo. Deus foi permitindo que as coisas do povo de Israel fossem estreitando tanto, até o ponto deles acordarem, despertarem para começar a clamar ao Senhor. Tem gente que parece que Deus está ali, está no deserto, mas parece que nem na hora da desgraça tem reação, nem na hora do deserto não muda, não tem uma atitude de mudança, não se rende para Deus. Tem pessoas que Deus vai apertando o calo, vai estreitando a vida da pessoa para ver se ela busca, e mesmo assim não se rende. Deus quer quebrar coração aqui nessa noite, quebrar coração endurecido. Não adianta a gente ficar ouvindo falar de Deus, nós temos que conhecer Ele intimamente. Senão a gente vai ficar sempre um povo dentro da igreja que pica o cartão, um povo religioso, e Deus não quer isso. Eu sempre falo para a igreja, Deus quer um povo que busca uma intimidade, uma comunhão com Deus verdadeira. E é isso que Deus está falando aqui nessa noite. Senão nós não vamos conseguir ver o sobrenatural, as bênçãos, a nossa vida romper, a nossa vida voar, entendeu? Você tem que alcançar lugares altos. Deus tem o melhor dessa terra para você. Mas essa noite Deus está dizendo, está na hora da gente clamar. E dizer, Senhor, até aqui tem sido do meu jeito, da minha maneira, e eu quero que o Senhor mude a minha história. Deixa Deus comandar a tua vida. Deixa Deus fazer uma obra sobre a tua vida, sobre a tua casa. Não queira resolver aquilo que é para Deus resolver. Tem coisas na nossa vida e na nossa caminhada que é Deus que vai fazer a obra. Não adianta pôr nas costas uma mochila pesada que não é tua. Às vezes você está carregando um fardo que não é teu, está se cansando, se desgastando, e Deus está dizendo para você, deixa caminhar com as pernas. Entende? Deixa caminhar com as pernas. E é isso que Deus está falando aqui nessa noite, para nos ensinar. Olha aí. Eles ficaram debilitados e clamaram ao Senhor. Agora o versículo 8. Deus é tão misericordioso. O povo viveu de uma maneira que não agradava a Deus, mas quando o povo clama, Deus envia profeta para falar com eles. Sabe o que é isso?
amor de Deus incondicional pela minha vida e pela tua vida. Apesar das nossas debilidades, do nosso pecado, das nossas fraquezas, existe um Deus que ainda diz que quando a gente clama, Ele se inclina e ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, aleluia. E Deus está aqui nessa noite para ouvir o teu clamor, a tua oração. Você sabe que Deus ama na nossa vida? A sinceridade. Quando a gente abre o coração e fala: Senhor, eu tenho sido dessa maneira, eu tenho tido essa fraqueza na minha vida, eu não consigo me libertar desse vício, eu não consigo, Senhor, sair dessa mania, desses hábitos que não te agradam. Há coisas na nossa vida que estão entranhadas, há Egito que precisa ser arrancado da nossa vida. E Deus quer nessa noite nos ensinar para a gente começar a tomar posse de uma terra que já é nossa, de bênçãos que Deus já conquistou para nós, que já nos deu. E muitas vezes o inimigo está tomando aquilo que é teu, porque você não desperta para guerrear. Tem horas que a gente tem que aprender a guerrear. Guerrear, nós precisamos guerrear. Tem horas em oração que a gente não pode ficar com aquela oraçãozinha: abençoa, Senhor, tem misericórdia, oh Deus. Oração que não faz nem cosquinha no diabo. Aquela oração que não faz nada. Deus está dizendo para você: dá ordem, Satanás, pega o que é teu e bota em retirada. Sai da minha família, sai do meu casamento. Dá uma ordem. Você tem que aprender a guerrear em oração. A igreja precisa aprender a ser soldado da presença de Deus. Qualquer coisinha fica cabisbaixo, qualquer coisinha deixa a presença de Deus. Por qualquer coisinha desiste, deixa de orar. Nós nem começamos ainda. Nós estamos só no começo ainda, que tem muita coisa para você ver da parte de Deus na tua vida. Tem muitas bênçãos para chegar na tua vida. Você já nadou até aqui, não vai morrer afogado agora. Continua remando esse barco, porque vai ter uma grande vitória da parte do Senhor para a tua vida. Agora olha só, Deus vai enviar um profeta para falar com o povo, para falar com o povo de Israel. Olha lá. Versículo 8, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Deus está dizendo através do profeta: você sabe quem tirou vocês da casa da servidão? Sabe quem livrou vocês lá no passado? Há muitos aqui que Deus deu livramento de morte. Há pessoas que estão aqui hoje que não era nem para estar vivo, era para estar debaixo da terra. Deus está falando para o povo de Israel: você sabe quem tirou vocês do Egito, da terra da opressão? Fui eu. Fui eu que tirei você da terra do Egito. Fui eu que te livrei. Sabe aquela situação que você achou que não ia dar conta? Foi Deus que te livrou, te carregou no colo. Não é assim? Tem horas na nossa vida que a gente acha que não vai dar conta. Tem horas na nossa vida que a gente está no limite, e Deus vem para nos carregar no colo. Deus está te carregando no colo nessa noite, querido. Deus está dizendo para você: não temas, porque aquilo que você não consegue por si mesmo, Deus está dizendo que vai te ajudar. Basta você clamar. Quando o povo começou a clamar, Deus envia profeta. Deus fala com a gente. É só buscar a face do Senhor. Deus tem várias maneiras de falar: revelando, falando através de um louvor, através de uma criança. Deus fala com a gente de várias maneiras. Olha que maravilha. Então olha só, Deus está dizendo: fui eu que tirei vocês da terra do Egito, livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Vocês estão muito esquecidos. Deus está falando aqui. Vocês não estão lembrando quem tirou vocês da terra do Egito, não? Não estão lembrando o que eu fiz na vida de vocês? Que eu abri o mar vermelho, fiz vocês passar em terra seca. Tem horas que na hora de uma luta, de uma tribulação, parece que a gente esquece o que Deus já fez lá atrás. Não se esqueça dos benefícios que Deus tem feito para a tua vida. Faça como o salmista lá no Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Não esqueça do benefício de Deus para a tua vida. A memória do ser humano é curta demais. Esquece muito rápido daquilo que Deus faz. E nós precisamos ser mais gratos. O coração nosso tem que ser um coração mais grato na presença do Senhor. Agora olha só que tremendo. E aqui vai dizer o seguinte, versículo 10. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus. Olha aí.
em cuja terra habitais, contudo não destes ouvido à minha voz. Olha o que Deus está dizendo, versículo 10, e disse, eu sou o Senhor vosso, quem que é o Senhor? Vosso? Agora olha só, não temais os deuses, deuses com D minúsculo, os deuses dos amorreus, porque lá no Salmo 115 diz o quê? Que os deuses dos amorreus têm boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não pega, tem nariz, mas não cheira, mas o vosso Deus, aqui Deus está dizendo, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não deste ouvido à minha voz. Sabe por que vocês estão padecendo? Deus está dizendo ao povo de Israel, porque vocês não deram ouvido à minha voz. Agora vocês estão tendo medo até daquilo que o ímpio serve. Vocês estão ficando coagidos com aquilo que o ímpio impõe para vocês. Ei, o ímpio não é para prevalecer na tua vida. Os deuses dos amorreus não é para prevalecer a respeito do Deus que você serve. É isso que Deus está dizendo aqui nessa noite. Muitas vezes nós servimos um Deus tão grande e os deuses dos amorreus estão governando a nossa vida. Deus está dizendo para você nessa noite, acorda e desperta. Que quem tem que prevalecer? A Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Olha aí o que Deus está falando. E diz aqui, eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não deste ouvido à minha voz. Agora versículo 11. Então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Gideão estava malhando trigo no lagar, escondido, para tentar salvar alguma coisa, porque toda vez que eles plantavam, os amalequitas, os medianitas iam lá e destruíam. E Deus está dizendo para você nessa noite, tem horas que a gente tem que malhar o trigo no lagar, quietinho, escondidinho, até Deus vir, aparecer o anjo do Senhor e nos dar a direção. Olha aí, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhes disse, o Senhor é contigo, homem valente. Olha o que Deus está falando para Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Outra tradução vai dizer, o Senhor é contigo, homem valoroso. Sabe o que Deus está dizendo? Que Deus é contigo. Por que você está temendo o homem? Por que você está temendo algumas coisas na tua caminhada, se o Senhor está contigo? Por que você está temendo essa porta que não abre? Por que você está temendo essa situação, se você tem um Deus que está contigo? Olha aí. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Versículo 13, respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Agora Gideão está questionando o Senhor, está dizendo, se o Senhor é conosco, por que nos veio sobre nós tudo isso? Por que, Senhor, que eu estou passando por tudo isso? A resposta está lá no primeiro versículo do capítulo 6, porque fez o mal, andou de acordo com a presença de Deus? Não, fez o que era mal perante o Senhor. Por isso, a resposta está no mesmo capítulo. Gideão está perguntando, mas se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Porque muitas vezes é colheita. Porque muitas vezes colhemos aquilo que plantamos. Nós muitas vezes estamos colhendo coisas que a gente sabe que não agrada a Deus, mas nós estamos plantando. E aí Gideão está falando, Deus, mas se o Senhor é comigo, se o Senhor está na minha vida, por que eu estou passando por isso? Deus quer te ensinar algumas coisas para você não cometer mais o mesmo erro, não cair na mesma tecla, não bater mais no mesmo erro. Deus está dizendo para você, é hora de colocar um basta. Tem basta na vida da gente que não é Deus que coloca, é a gente mesmo. Quem atrasa o deserto da vida da gente é a gente mesmo. Enquanto você não entende o que Deus está falando, você fica rodando em círculo, fica patinando, até entender o que Deus está querendo falar. E é isso que Deus está dizendo. Olha só, respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Olha aí, o ser humano ainda fica revoltado com Deus.
A gente faz as nossas atrapalhadas, faz coisa, entra em negócios que Deus não está, em sociedade que Deus não aprova, e depois a gente fala: Senhor, por que deu tudo isso? Você não perguntou se eu estava no negócio ou não? Você não orou para saber se eu aprovo ou não? O crente faz as coisas e não ora, não pergunta para Deus, aí sofre e não sabe por quê. Padece e não sabe por quê. Aí as consequências vêm e a gente fica: Senhor, por que eu estou passando por isso? Porque não consultou o Senhor. Olha aí, o que é feito, Senhor, das maravilhas que nossos pais nos contaram. Nossos pais contaram tanta coisa que o Senhor tirou do Egito, cadê aquelas maravilhas? Aí o Senhor vai dizer para ele, olha lá, aqui diz assim: porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Agora Deus está dando uma ordem para Gideão e dizendo: vai e livra Israel da mão dos medianitas, dos amalequitas, que estão acabando com o fruto da terra deles. Vai nessa tua força, que eu vou usar você para colocar por terra esse mal dentro da tua casa. Há Gideões aqui que Deus vai levantar para colocar por terra toda a fúria do diabo dentro da tua família, na tua casa. Deus está dizendo que é você que Deus vai usar. Olha que tremendo. E ele vai dizer o seguinte, muito importante. E ele disse: ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Eu sou o menorzinho da casa de meu pai. A minha família é a mais pobre em Manassés. Como é que eu vou livrar, Senhor, Israel das mãos do medianitas? A gente arruma desculpa. Toda hora a gente quer fugir daquilo que Deus quer entregar na nossa mão. Deus está te preparando para coisas grandiosas lá na frente. Se você não passar por isso agora e não aprender agora, você não vai poder receber coisas maiores lá na frente. É por isso que Deus está forjando o teu caráter. Deus está te preparando para grandes batalhas. Querido, passa por essa batalha e vai vencendo, porque lá na frente, quanto mais coisas Deus vai te dando, mais responsabilidade você vai ser cobrado. Se você quer coisas grandiosas na tua vida, se prepare. Se você quer viver coisas lindas na tua vida, você tem que aprender com as coisas pequenas. Primeiro a gente aprende com coisas pequenas, porque a hora que Deus entrega coisas grandes, você já está calejado, já está aprendendo a lidar com algumas situações. Então Deus está dizendo para você: passe pela prova e dando glória a Deus, aleluia, porque Deus vai te usar. Ele está dizendo: a minha família é mais pobre, eu sou menorzinho da casa do meu pai, coitadinho de mim. Para de se fazer de vítima. Tem horas que a gente tem que falar: Senhor, é comigo que o Senhor conta? Então eu estou aí, conta comigo. Pode deixar que eu estou aí. Deus quer contar comigo e com você. Senhor, manda outro, usa outro. Senhor, eu não sou capaz. Deus, eu nem sei falar, eu sou pobrezinho, eu não tenho recurso, eu não tenho nada. Querido, a gente põe empecilho em tudo. Se Deus está te chamando, só diga: eis-me aqui, Senhor. E deixa Deus fazer a obra na tua vida. Você é o Gideão de Deus na terra. Que maravilha, você é o Gideão que Deus levantou. Agora aqui, olha só, versículo 16: tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo. Jesus está falando uma coisa preciosa para Gideão. Ele está dizendo que ele é o menor, que a família dele é pobre, e ele não tem como livrar o povo de Israel. Agora Deus vai tornar para ele e vai dizer: já que eu estou contigo. Querido, olha o mistério aqui, nessa palavra. O Senhor está falando para ele: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas. Você não precisa de mais ninguém, só eu na tua vida basta. Já que eu estou contigo, Gideão, você vai ferir os medianitas, só eu e você, tá bom demais. Querido, é você e Deus. Tem batalhas na vida que você vai vencer, é só você e Deus mesmo. Não precisa juntar muita gente não. Deus está dizendo que é só você e Ele. Oh, glória mesmo, aleluia. É só você e Ele. Olha aí. Diz aqui. Olha só, tornou-lhe o Senhor. Tornou-lhe, o que é? Deus está falando de novo com ele. Olha, Deus dá tanta oportunidade para nós, irmão Paraguai, que a hora que ele falou assim: minha casa é a mais pobrezinha, eu sou o menorzinho, Deus podia ter se calado e não falado mais nada. Já que você não quer, deixa para outro, eu vou pegar outro. Aqui está dizendo: tornou-lhes
o Senhor. Quer dizer, Deus está dando mais uma oportunidade, Deus está falando de novo. Deus está dizendo, estou te dando uma oportunidade. Não jogue fora as oportunidades que Deus está te dando. Olha lá, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. A gente quer sinal ainda. Deus está falando e o povo está pedindo sinal. Que sinal você quer mais do que Deus está falando com a tua vida, que Deus está te mostrando? Sabe, queridos, eu sempre falo uma coisa aqui, tem coisa que está mais na cara do que zóio, como diz o povo por aí, não é? Tem coisa que está mais na cara que zóio, tem coisa que Deus está te mostrando, que o negócio Deus não está e você está insistindo. E você está pedindo sinal para Deus, para ver se é de Deus. Ei, Deus está dizendo, se eu sou contigo, vai. Se eu não sou contigo, fica. Se você está entendendo que Deus está te dando sinal verde, vai. Se Deus está te dando sinal vermelho, fica. Tem coisas que Deus, você não precisa nem ter dom, querido. Tem coisas que a gente não precisa nem ter revelação. Tem coisas que é inteligência. A gente olha para uma situação e está vendo que não está dando certo. E a gente está lá insistindo, catando a prova com a mão. E Deus está dizendo para você nessa noite, aleluia, fique atento aos sinais que Deus tem te dado. Relacionamentos que Deus não está, você só está sofrendo e está insistindo. Negócio que está afundando, mas você está tentando. Querido, tudo nós temos que observar. E ele vai dizer, me dá um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante a ti. E respondeu ele, esperarei até que voltes. Gideão falou, então aguarde. Se o Senhor, achei mercê diante do Senhor, favor diante de ti, me aguarda que eu quero trazer uma oferta para o Senhor. E acabou. E o Senhor espera ele voltar. Então, querido, Deus vai te dar sinal de que Ele é contigo, que Ele está na tua vida. Vai nessa tua força, tira esse medo, essa insegurança, malha o trigo no lagar, vai aí malhando, que você vai ver que daqui a pouco tem vitória na tua mão. Deus está dizendo que através da tua vida, os medianitas, os amalequitas, que está se levantando dentro da tua casa, esse demônio de confusão, de briga, de contenda, vai cair por terra. Esse espírito maligno, que está tirando a tua paz, a tua alegria, usando pessoas até de perto para te entristecer, Deus está dizendo que vai colocar esses amalequitas por terra. Vai cair por terra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fecha teus olhos, assim como você está. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por esse culto, por essa palavra, por tudo que Tu és e tem feito pela nossa vida, Deus. Muito obrigado, Espírito Santo, porque não há nada impossível para Ti. Por isso toca, cobre cada um com o Teu sangue, faz a Tua obra, livra o Teu povo, Pai, livra o Teu povo, Senhor, dos amalequitas, dos medianitas, que tem se levantado na nossa caminhada, que toda afronta, toda humilhação, toda vergonha caia por terra, que a dupla honra do Senhor seja sobre cada vida aqui nesse lugar, vai dando vitória nesse lar, nessa casa, nessa família, que toda obra do inferno, obras de macumbaria, bruxaria, todo o trabalho mandado, lançado, vai caindo por terra. Meu Pai, entra com a Tua providência, vai dando vitória, vai entrando com providência, vai curando, vai libertando vidas nessa noite, Pai, e que haja milagre, cura, libertação, restauração, que todo câncer desapareça, todo cisto, todo nódulo, tudo que não provém do Senhor, Pai, já vai sendo colocado por terra agora, em nome de Jesus. Entra com a Tua providência, em causa da justiça, papéis parados, estacionado, vai dando, Senhor, a vitória, porque eu declaro nessa noite, que muitos aqui vivenciarão milagres que vão vir da Tua parte, Senhor, que o Senhor faça, como o Senhor fez com Gideão, que ele fira, Pai, os medianitas como se fosse um só homem, porque só a Tua presença basta sobre a nossa vida. Por isso abençoa o Teu povo, e dá vitória, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor, glória a Deus.